Amém, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Alain Isidoro falando aqui com você agora, né? E na rede Palavra Aplicada, mais um vídeo aqui na nossa rede. E peço que você preste bem atenção nesse vídeo, ouça bem essa palavra, porque eu tenho certeza que vai trazer um esclarecimento acerca do cego de Jericó, né? Mais conhecido como cego Bartimeu. E o tema que eu trago aqui para você é o cego Bartimeu e seu insistente clamor. Amém? Lembrando que ele adquiriu aí, obteve, na verdade, a bênção, né? A cura, o milagre, por causa do seu insistente clamor, da sua insistência. Amém? Irmãos, a passagem, a história, né, do cego de Jericó é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, tá? Eu considero assim. E o próprio texto, ele vai deixar claro que é uma das histórias mais lindas. E nós vamos fazer junção em dois acontecimentos aqui e trazer uma espécie de um estudo para você, tá? Uma pregação completa, tá bom? Esta que nos fala sobre o cego de Jericó, certamente o cego Bartimeu, sobre também como derrubar as muralhas que cercavam sua vida. Esta passagem está registrada, meus amados, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Depois você marca aí e leia. Amém? Bartimeu era cego de nascença, não possuía nome próprio. Bartimeu é um nome que vem da língua aramaica e que é tradicionalmente traduzido como filho de Timeu. O cego de Jericó vivia em uma sociedade dominada pela crença no conceito da causa e de efeito. Os judeus acreditavam em padecimento por enfermidade de nascença, diretamente ligada a seus próprios pecados ou pelos pecados de seus pais. O cego Bartimeu em Jericó, que era o lugar onde ele estava situado, né? E é onde nós vamos fazer uma junção agora. Muito preconceito e discriminação Bartimeu sofria, sempre lembrado por sua condição de cego, da sua acusação de ser pecador. Era a vergonha de seus pais e desgraça da sua família, conforme mostra o significado do seu nome, que é filho impuro. Amém? Grava aí. Segundo o que acreditavam os judeus, era um sinal da visitação de Deus à maldade humana, uma espécie de maldição hereditária, coisas que não existem mais. Amém, meus amados? Deixado por seus pais à beira do caminho, mendigava. Não possuía casa, nunca saberia o que é ter um lar com esposa, filhos, netos. Imagino seus complexos, irmãos, seus questionamentos, vivendo na solidão das trevas, isolado dos homens por preconceitos que se assemelhavam às muralhas que séculos atrás circundaram aquela cidade. Difícil entender esta postura judaica, meus amados, da época, pois muitas vezes Deus havia falado por meio da lei e dos profetas sobre o cuidado especial e o amor que os israelitas deveriam dispensar, aleluia, aos portadores de necessidades especiais. Lembrando aqui, irmãos, que eles tinham a palavra na ponta da língua, eles conheciam a palavra, e a palavra ela ensinava isso. Os escritos, os manuscritos da época ensinavam isso como ensinam até hoje, que nós devemos ajudar os nossos irmãos, né? Se compadecer, né? Ajudar, ser solidário. Mas isso não entrava na cabeça deles, eles tinham esse conceito da época. Há também mandamentos recomendados a divisão e a distribuição de alimentos e mantimentos para os necessitados. Mesmo assim, eles ignorando os mandamentos divinos, né, eles ignoravam completamente. Os judeus, como erguiam bandeiras sociais entre si, que se achavam as muralhas psicológicas, né? Então, quer dizer, eles pregavam isso, mas na verdade não fazia com aqueles que estavam mendigando, que estavam necessitados na beira da estrada. Por quê? Porque eles achavam que essas pessoas estavam em pecados, que essas pessoas elas não mereciam, porque elas estavam ali padecendo, porque estavam pagando
por um pecado do passado, né? Ou deles ou dos pais deles. Então era como eles adotavam aquela posição de maldição hereditária. Amém? A muralha de Jericó. Jericó estava situada a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém, ao lado ocidental do Rio Jordão, próximo a uma região montanhosa que conduz à Serra de Judá, também conhecida como Cidade das Palmeiras. É uma região de solo fértil, propício à agricultura. As águas do Rio Jordão atraíam animais que o faziam de bebedouro, um ótimo local para fixar habitação, o que fez com que seus primeiros habitantes buscassem proteção contra a invasão de outros povos. Uma das situações aplicadas foi a construção das antigas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó mediam cerca de 10 metros de altura e tinham cerca de 4 metros de largura. Eram dois grandes muros com um espaçamento de cerca de 3 metros entre ambos. Era tão grande e imponentes que sustentavam casas transversais entre dois muros, como o da prostituta Raabe. Lembra dessa passagem? Então, o cego Bartimeu derruba as muralhas de Jericó. Então, aqui nós vamos comparar as duas passagens e vemos que, por causa do clamor, por causa da fala, por abrir a boca, ele vai obter a vitória dele, a cura dele, o milagre dele. Amém? A história da queda das muralhas de Jericó nos ensina um meio poderoso, irmãos, para vencer dificuldades e problemas tidos como insolúveis. Certamente, o cego Bartimeu conhecia esta história e aplicou este ensinamento para mudar o curso da sua vida, né? Marcos capítulo 10, no versículo 47, diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a abrir a sua boca, né? A Bíblia nos informa que no passado, após terem circundado as muralhas por 7 dias, ao 7º dia, Josué e o povo circundaram a cidade 7 vezes. Ao término da 7ª volta, após o toque das trombetas, houve um grande brado de todo o povo de Israel. Este brado, ou seja, as suas vozes, derrubaram as muralhas de Jericó. Jesus, quando de sua aproximação de Jericó, sabia que encontraria muralhas ainda maiores que aquelas vencidas por Josué. As de Josué, ao menos, eram tangíveis, feitas de pedra, tijolo e etc. As que Jesus estava por enfrentar, aleluia, não podiam ser palpadas, não podiam ser vistas, mas estavam bem ali no coração do homem, encarcerando vidas, muralhas do preconceito e discriminação, fazendo acepção e separação das pessoas. Aleluia! Contra estas muralhas não se podia usar armas físicas, não era possível utilizar máquinas ou explosivos. Ao tempo que estas barreiras estão alicerçadas no coração humano, somente fé e clamor são eficazes. O cego de Jericó é curado por isso, porque assim como o povo de Deus no passado houvera usado suas vozes clamando com grande brado para que se derrubasse as antigas muralhas, assim da mesma forma o cego Bartimeu, o cego de Jericó, clamando em alta voz, não se importou com aqueles que mandaram que se calassem, antes continuou clamando. Sabia ele que esta é a chave da vitória. Naquele momento, o brado de Bartimeu, ou seja, o seu clamor, reverberou contra as muralhas do preconceito e discriminação. A oração e o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. Diz a Bíblia que o clamor do cego de Jericó chegou ao mestre, dizendo: Filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. E por causa do clamor de Bartimeu, Jesus não pôde resistir, utiliza de seu grande poder e restaura a visão e a dignidade do cego de Jericó. O nosso mestre, irmão, derruba agora as muralhas do preconceito, insere Bartimeu na sociedade israelita, acabou aquela vida miserável, acabou aquele sentimento de culpa, de maldição hereditária carregada com tanto peso. Agora somente o jugo suave e o fardo leve. Aleluia! Jesus dá uma lição que aquela sociedade e os seus discípulos jamais esqueceriam. Não podemos nos isolar em conceitos e preconceitos de deixar de enxergar que o amor, a misericórdia e o perdão deve estar em primeiro lugar, irmãos, em nossos corações, amém? Nós não podemos mesmo. Eu quero que você grave essa palavra aqui também, Mateus capítulo 7, do versículo 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, amém? Então você, amados irmãos, que está aí sofrendo, aleluia, está sofrendo por perseguição, isolamento, estão te excluindo, aprenda a lutar contra isso. Faça como cego de Jericó, clame, abra tua boca, clame ao Senhor, né? Não fique calado, não fique isolado, não fique prostrado, porque isso tudo vai te trazer uma destruição espiritual, e você vai acabar sendo lançado fora, né, pelos homens. Mas não se deixe levar, não se perca nesse preconceito, não se perca se você estiver passando alguma dificuldade e ambos venham falar que você está no pecado, está no erro, né? Apenas clame: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém, irmãos? Então fica aqui essa palavra para você, em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar rapidamente pela tua vida. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo esse vídeo. Derrama sobre ela a tua Shekinah, derrama sobre ela a tua unção. Pai querido, muito obrigado pela vida dela, Pai. Abençoa a vida dela sentimental, espiritual, material. Entra com providência em tudo aquilo que está precisando. É o que eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, amém?